Olá, boa noite. No dossiê Antena 10 de hoje, você vai acompanhar uma entrevista exclusiva com um dos mais experientes jornalistas do Brasil. Paulo Henrique Amorim fala da sua carreira, como foram suas experiências nas TVs Globo e Bandeirantes, e fala ainda das polêmicas criadas em função de críticas que foram feitas a políticos, empresários e jornalistas. Paulo Henrique analisou a crise econômica e as dificuldades políticas que estão na ordem do dia. Por último, ele fala sobre o futuro da comunicação e do papel de protagonismo que a internet vai exercer no jornalismo. No ar, dossiê Antena 10. A carreira do jornalista Paulo Henrique Amorim começou no jornal À Noite. Passou a maior parte da sua vida trabalhando nos Estados Unidos, onde era repórter e correspondente internacional nas revistas Realidade e Veja, e depois da Rede Globo. Cobriu eventos com repercussão internacional: a eclosão do vírus Ebola na África, a eleição e a posse do ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o terremoto de Los Angeles em 1994. Em 1996 saiu da Rede Globo e em 1997 foi contratado pela Rede Bandeirantes, onde apresentou o Jornal da Band e o programa político Fogo Cruzado. O Tribunal Superior Eleitoral concedeu a Luiz Inácio Lula da Silva o direito de resposta na Rede Bandeirantes. Em 1999 foi contratado pela TV Cultura, onde apresentou o talk show Conversa Afiada, produzido por sua empresa PHA Produções, até o final de 2002. Em 2003, foi contratado pela Rede Record, onde apresentou o Jornal da Record, segunda edição, e o Edição de Notícias. De 2004 até o final de janeiro de 2006, passou a apresentar a revista eletrônica Tudo a Ver. Desde fevereiro de 2006, apresenta o programa Domingo Espetacular. Você não pode perder! Paulo Henrique explica como foi a sua saída da Rede Globo e faz questionamentos sobre a linha editorial da emissora. A saída da Globo foi uma saída profissional. Eu saí da Globo para ganhar o dobro. Eu era do escritório da Globo em Nova York e eu achei que já tinha cumprido um prazo razoável. Depois de 6 anos, quase 7 anos, eu não queria mais ficar nos Estados Unidos, porque a partir de certo ponto você acaba se radicando lá de uma maneira irreversível. A sua filha casa, você compra um cachorro, aí tem uma casa de campo, faz uma churrasqueira, quando você vê, você não consegue sair de lá. E eu sempre quis voltar para o meu país, o meu projeto de vida, o meu projeto profissional sempre foi o Brasil, com os brasileiros, na minha língua, e a partir de certo ponto aconteceu que eu já não me identificava com os problemas de lá. Eu já não me interessava mais pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos ou em Nova York, eu queria saber o que estava acontecendo no meu país. E eu recebi uma proposta da Bandeirantes para vir dirigir o jornal deles, o Jornal da Band, para ganhar o dobro. Queria voltar para o Brasil. Para ganhar o dobro, eu vim embora. O último agradável. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu faço críticas ao trabalho da Globo desde que eu estava na Globo. Só que naquela época eu não tinha blog, nem podia fazer, porque eu estava na Globo. Eu faço crítica, mas não é só a Globo. E no caso específico da Bandeirantes? Olha, a Bandeirantes foi... Foi intervenção da direção da TV? Foi. A partir de que ponto começou a ficar ruim essa relação, Paulo? Eu acho que o ponto de quebra da confiança da família Saad comigo foi no momento em que eu denunciei um esquema no governo Fernando Henrique, um esquema em que a Petrobras ia financiar a Odebrecht para a Odebrecht comprar a Petrobras. Interessante, né? A Petrobras dava dinheiro para a Odebrecht comprar a Petrobras. Aí eu comecei a chamar esse episódio de Petrobrecht. E acontece que a Petrobras era uma das patrocinadoras do programa. O presidente da Petrobras naquela época era o senhor Joel Renault, e ele tirou o patrocínio do programa e a partir daí a minha relação com a empresa ficou muito difícil. Eu acabei sendo mandado embora quando ainda faltava 1 ano de contrato, fui para a justiça, ganhei na justiça 8 anos depois e
está tudo certo. Agora, um outro caso também, que foi em 2008, na sua passagem pelo IG, que foi um caso onde você denunciou a fusão da Brasil Telecom e da Oi, muito parecido com esse caso da Bandeirantes. Também é. Alguns dos acionistas do IG eram fundos de pensão, do Banco do Brasil, da Petrobras e da Caixa Econômica Federal. Esses fundos de pensão tinham interesses na Brasil Telecom. E essa Brasil Telecom tinha sido entregue pelo Fernando Henrique Cardoso ao banqueiro Daniel Dantas. Acontece que os fundos de pensão mandaram Daniel Dantas embora por incompetência, consideraram que a gestão dele não era uma gestão competente. E então eu me senti à vontade para criticar o papel do Daniel Dantas, que na minha opinião é responsável por alguns dos problemas mais graves que o Brasil atravessa até hoje. E devo dizer que ele tem 20 processos contra mim na justiça, aproximadamente 20, eu já perdi a conta, e ele perde invariavelmente porque eu ganho até, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Votos históricos e antológicos dos ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski a meu favor. Aí acontece que houve, por uma conjunção de interesses não muito límpidos na minha visão, a fusão da Brasil Telecom com a Oi. Eu passei a denunciar essa fusão e, por causa dessa fusão, me mandaram embora do IG. O que foi muito bom, porque me permitiu eu sair de um portal e criar o meu próprio espaço na internet, que é o que eu tenho hoje, é o espaço do Conversa Fiada, onde, modestamente, eu tenho entre 7 e 8 milhões de páginas vistas mês, 200, 300 mil visitantes únicos, e lá eu faço o que eu bem entendo, né? Porque eu sou o dono, né? E aí eu digo o que eu penso. Não tem interferência. Não tem interferência, não tem. Você disse agora há pouco que o Daniel Dantas é responsável por alguns dos graves problemas que o Brasil enfrenta hoje. Por exemplo, o Daniel Dantas, ele arquitetou essa operação da fusão da Brasil Telecom com a Oi de uma maneira totalmente irregular. O governo Lula precisou mudar a legislação a fórceps para permitir essa fusão. E essa fusão resultou numa série de atividades ilegais, flagradas na Operação Satyagraha. A Operação Satyagraha está provisoriamente soterrada por decisões do STJ e do Supremo Tribunal Federal. É possível que a história desse afundamento, desse soterramento, venha a ser conhecida agora, com a participação do Tiaguinho Cedras, o filho de um ministro do Tribunal de Contas, que está citado na Lava Jato, e ele foi advogado do Daniel Dantas na época em que o Daniel Dantas conseguiu afogar a Satyagraha no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, com a colaboração possível do Tiaguinho Cedras, provavelmente a gente vai ter uma ideia mais precisa de qual foi o percurso dessas decisões nos tribunais superiores do país. Um outro episódio polêmico da sua carreira envolve um processo movido contra ele pelo jornalista Heraldo Pereira. A acusação de racismo caiu na justiça. Caiu na justiça no civil. Ele fez um acordo comigo na justiça civil em que ele reconhece que eu não fui racista. Ele assinou. No crime, existe uma discussão pendente ainda em grau de recurso sobre se a ofensa racial prescreve ou não. A Constituição diz que prescreve, que você tem um prazo para reclamar do que chama de uma ofensa. Ele perdeu o prazo. Você não pode chegar hoje aqui e dizer, em 1938, o João da Silva, lá quando jogava bola comigo, me chamou disso, disso, disso. Não, não pode. Você tem que ter um prazo no qual você se sente ofendido. É o que diz a Constituição. Ele perdeu o prazo. Acontece que por essas circunstâncias do processo judicial no Brasil, ele perde, ganha, ganha, perde, perde, ganha, ganha, perde, e nós estamos no momento numa discussão, se não me engano, no
degrau do Superior Tribunal de Justiça, mas como a Constituição é muito clara, eu vou ganhar. Sobre a crise política e econômica do Brasil, Paulo Henrique Amorim atribui a parte da imprensa uma cobertura tendenciosa com o objetivo de causar mais instabilidade no governo da presidente Dilma. Em primeiro lugar, a gente tem que distinguir a realidade efetiva da realidade que a gente lê na chamada mídia tradicional brasileira. Tem que ver o que está acontecendo em oposição àquilo que eu chamo no meu blog, Conversa Fiada, de PIG, o Partido da Imprensa Golpista. Na minha modestíssima opinião, a Folha, o Estadão, a Veja, que eu chamo de detrito sólido de maré baixa, o Estadão, a Folha, a Veja e os diversos produtos da Rede Globo são aquilo que se pode chamar de Partido da Imprensa Golpista. Eles são contra qualquer governo trabalhista. Eles foram contra o Getúlio, foram contra o Jango, foram contra o Brizola, foram contra o Lula, foram contra a Dilma e serão contra todos aqueles que forem trabalhistas. Eles, no tempo da Inconfidência Mineira, o Partido da Imprensa Golpista seria a favor de Silvério dos Reis, porque eles estariam a favor da coroa portuguesa, como hoje são a favor dos Estados Unidos. No tempo da insurreição pernambucana, eles seriam a favor do Calabar, porque o Globo, a Folha, o Estadão e a Veja defenderiam a coroa holandesa, como hoje defendem os Estados Unidos, como no passado defenderam a Inglaterra, porque eles não acreditam no Brasil. Eles, na verdade, odeiam o Brasil. Eles não conhecem o Brasil. Eles não saem de São Paulo. O PIG vive num casulo, numa caverna, que fica em São Paulo, nos bairros nobres de São Paulo, porque eles não entram lá nos bairros pobres, Brasília e a Zona Sul do Rio. Esse é o triângulo do PIG. Eles não conhecem Teresina, não conhecem o Luiz Eduardo Magalhães, não conhecem Palmas, não conhecem o Belém do Pará, não sabem onde fica Itaqui, nunca ouviram falar em soja no sul do Piauí, não sabem que o Piauí tem minério de ferro, não sabem que o Piauí tem algumas das melhores faculdades e serviços, Teresina tem um dos melhores serviços de saúde do Brasil. Não sabem. Não sabem. Onde é que fica Teresina? Não sabe. Não sabe, eles não sabem. Não conhecem o Brasil. Eles odeiam o Brasil. Eles querem entregar o Brasil para a metrópole. Porque eles acham que eles são os melhores correspondentes da metrópole no Brasil. É a história daquele argentino, tinha um argentino muito famoso que era tão anglófilo, que ele ia na banca de jornal, no bairro dele, na Recoleta, em Buenos Aires, comprava o Times de Londres, olhava qual era a previsão do tempo em Londres, e se tivesse chovendo, ele em casa pegava o guarda-chuva. São esses caras, são esses paulistas, né? Que eu chamo de paulistas, com esse SX de carioca, paulista. São eles. Eles não gostam do Brasil e eles têm uma dificuldade de entender o processo da democracia. Para eles, a Dilma não ganhou. Como a Dilma não roubou, e não há como provar isso, ela não vai ser impeachada. Porque tem que ter um roubo, tem que ter um fato material que ela tenha cometido no exercício do cargo que começou com a eleição de 2014. Se a Dilma roubou quando ela era do VAR Palmares, lá em 1928, não interessa. Se ela roubou o cofre do Ademar, não interessa. Tem que ter roubado a partir do dia 1º de janeiro de 2015 para poder impeachar ela. Sobre a acusação de que a presidente cometeu pedaladas fiscais, o jornalista disse que essa é uma prática comum que aconteceu também em outros governos. A Dilma fez pedalada fiscal tantas quanto fez o Pedro Álvares Cabral, o Pedro I, o Pedro II, todos os presidentes da República Velha, o Vargas fez pedalada,
Fernando Henrique fez a maior pedalada de todos os tempos. Ele foi eleito com o compromisso de não desvalorizar o real. E uma semana depois de reeleito, numa reeleição que ele comprou, o deputado federal do Acre valia R$200 mil em grana viva. Disse o deputado federal do Acre. Eu recebi R$200 mil de grana viva. Uma semana depois de comprar a reeleição, ele desvalorizou o real. Isso é uma pedalada. Agora, vai impeachar ela por quê? Nós estamos vivendo uma situação muito interessante. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cap, ele é presidente de um banquinho, um banco que tem alguma expressão. Se a gente sair pelas ruas do Brasil, vai encontrar uma aqui, outra acolá, a agência do Bradesco, não é isso? O Trabuco disse, escuta, chega de esculhambação, precisamos trabalhar. Essa loucura que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, tem um presidente da Câmara dos Deputados que foi chamado de achacador, tem um vídeo dizendo que ele é um achacador, e a gente fica agora à disposição desse camarada que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai mudar as regras do jogo no meio do jogo. O filho do Roberto Marinho foi à bancada do PT no Senado e disse, chega, eu preciso trabalhar, meu. Está muita confusão esse troço, virou uma esculhambação nesse país. Vamos parar com essa história de impeachment. Impeachment por quê? Ué, não está satisfeito? Ganha a eleição de 2018. Essa que é a regra do jogo. Agora o PSDB, não. Impeachment está difícil. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma nova eleição. Sim, mas como nova eleição? Está previsto na Constituição que o partido que perde tem um direito de convocar a eleição? Tá? Aquele nobre senador, o Cunha Lima, da Paraíba, não, nas ruas o povo vai ter o direito de convocar uma nova eleição. Mas onde que está isso na Constituição? Vamos lá, Constituição de 88. O povo nas ruas pode convocar uma nova eleição? Não está lá. Não está. Então vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, vamos dar emprego, vamos construir hospital, vamos construir escola, vamos viajar para a Europa. Não, olha aqui, nós estamos vivendo uma situação econômica muito complicada. Mas não é uma situação econômica terminal. Não é uma situação econômica terminal. Você acha que a imagem que se passa é de uma crise profunda? Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Há muitos setores que estão progredindo, a agricultura está indo muito bem, a exportação está indo muito bem, os investimentos em infraestrutura estão indo muito bem. Você sabia que a transposição do Rio São Francisco já começou? Você sabia que o Ciro Gomes vai acabar a Transnordestina? Ele vai acabar. O Ciro Gomes é danado. Ele vai acabar. Ele agora é o presidente da Transnordestina, ele vai acabar com a Transnordestina. Vai trazer de Liseu Martins até Suape. Toda a soja, todo o minério, tudo que for produzido ali no meio, ele vai levar lá. E vai ter um entroncamento, sobe para Pecém no Ceará. Paulo Henrique Amorim continua falando da crise política do país. Diz que o governo tem culpa no tipo de cobertura feita pela mídia e diz que a internet se tornará o principal meio de comunicação nos próximos anos. O que é que você acha que pode ser feito, então, para que o brasileiro tenha essa noção real dessa situação? Já que você falou no PIG, do Partido da Imprensa Golpista, que insiste em passar essa situação. Aí é culpa dos governos do PT, do seu Lula e da dona Dilma, que não fizeram uma política de divulgação e de democratização dos meios de comunicação. E isso persiste até agora. Persiste até agora, porque eles têm medo da Globo. Sabe por que não fizeram? Porque eles têm medo da Globo. Tem medo da Globo. Preferem, tem medo da Globo. Agora, eles achavam, o Lula... Qual foi a primeira coisa que o Lula fez depois de eleito? Na noite em que ele anunciou, e na noite em que foi anunciada a eleição do Lula em 2002, qual foi a primeira coisa que ele fez? Um domingo à noite,
Ele deu uma entrevista ao vivo para o Pedro Bial no Fantástico. Na segunda... Na segunda, ele foi ancorar o Jornal Nacional com aquela moça hoje que vende salsicha. Como é que chama? Vende presunto. Fátima Bernardes. Fátima Bernardes. Ela agora vende salsicha, mas naquela época ela era jornalista. Não sei se ela vendia salsicha quando fazia o Jornal Nacional ou se ela vende salsicha agora, mas que ela vende salsicha, vende. Que o Lula foi ancorar o jornal com ela. Esse foi o erro, na sua opinião? Meu querido, A partir daí... eu trabalhava na Globo. Não podia ter sobe som do Lula, não podia ouvir a voz do Lula. Se o Lula falasse aramaico, grego, swahili, castelhano, o público não sabia. Porque não podia ter a voz do Lula no Jornal Nacional. Era nota coberta. O locutor, a voz do locutor ia por cima. E as imagens e pronto. E as imagens acabou. Se o Lula fosse gago, o cara não ia saber, só ia saber no horário eleitoral. Aí o cara vai lá e ancora o jornal com a Fátima Bernardes, desculpe. E a Dilma, qual foi a primeira coisa que ela fez depois de eleita? Foi fazer omelete com a Ana Maria Braga. O que foi pior. Outro dia aí subiu o tomate e apareceu a Ana Maria Braga com um colar de tomate. Aí eu falei no meu blog, no dia que o pepino subiu, o que ela vai fazer? Colado. Se pega, se o tomate sobe, ela põe no pescoço, se o pepino sobe, o que ela... É uma situação difícil. É uma situação difícil, difícil. Agora, Eles não tiveram coragem, o PT não teve coragem, não teve a coragem que o Brizola teve. Precisa ir muito longe, o Requião no Paraná, sumiu o governo, o que é que ele fez? Tirou toda a verba de publicidade da Globo. você falou no Brizola e eu lembrei da história que você conta, a peleja do Brizola. Contra a fraude eleitoral. O que é que você pode revelar, Paulo, das suas pesquisas, das pessoas com as quais você conversou, das dificuldades que o Brizola enfrentou nessa época? Eu escrevi um livro chamado Plim Plim, a peleja do Brizola contra a fraude eleitoral, que foi uma operação montada com a Rede Globo, com a cumplicidade da Rede Globo, para roubar a eleição do Brizola, governador do Rio, em 1982. Eles iam roubar a eleição no computador que fazia a totalização dos votos. A eleição era o chamado voto camarão, você votava no governador e tinha que votar até no vereador no mesmo partido, que foi uma maneira de ferrar o Brizola. Ele ganhou, e aí o que eles fizeram? A eleição era toda ela apurada manualmente, mas totalizada no computador. O SNI da época dos militares, associado lá com um bando de pilantras, associado ao Globo, o jornal Globo, montou uma forma, criou um diferencial delta para estabelecer que para cada voto do Brizola, ou cada voto do Brizola, tantos votos iam para o branco. Porque com o argumento, ou branco ou nulo, com o argumento que o povo não ia saber usar o voto camarão. O povo ia chegar lá e errar o partido e anular o voto. O que aconteceu? Na verdade, o povo chegava lá, votava no Brizola e votava em mais nada, para não correr o risco de errar. Então eles iam com o diferencial delta tomar a eleição do Brizola. E eu descrevo esse processo todo nesse livro, Plim Plim, a peleja de Brizola contra a fraude E o eleitoral. Brizola teve coragem de peitar. Peitou. Tentativa de... Brizola entrou no estúdio da Globo. Ele entrou no estúdio da Globo. E ao vivo ele desafiou a Globo. E saiu do estúdio da Globo aplaudido. Agora, o Brizola tinha uns instrumentos anatômicos que o PT não tem. Caso não haja uma mudança de rumo, uma correção de rumo, a situação pode ficar mais grave do que já está, em relação à imagem do governo, a potencializar a crise que não existe, na sua opinião, não é tanta como se diz. Não necessariamente, Douglas, não necessariamente, porque a percepção do mercado financeiro, inclusive, é de que a situação econômica está difícil, a situação econômica pode piorar ainda, com relação a nível de atividade, com relação a emprego, que é muito grave. Mas ela já está fazendo uma curvazinha, já está para o ano que vem já está sendo previsto que a inflação vai cair para níveis razoáveis, entre 5 e 5 e pouco. O PIB não vai cair tanto, talvez cresça até alguma coisa. Entendeu? O emprego vai voltar a melhorar.
A perspectiva para 2016 não é uma perspectiva de quem está na UTI. E 17, 18, porque está acontecendo agora um fenômeno que o Trabuco chama atenção para isso na entrevista dele, está começando a tocar, está começando a deslanchar o processo do investimento em infraestrutura. E, Douglas, o Brasil está fazendo, nesse momento, com essa confusão toda, o maior investimento em infraestrutura que é feito no mundo depois da China. Não é só a Transnordestina, é a conclusão da Norte-Sul, que vai descer lá de cima do Maranhão até o oeste de São Paulo. Nós vamos fazer, o Brasil vai fazer com o Peru e a China a ferrovia bioceânica. Aí diz a Miriam Leitão, mas isto é uma miragem. Miriam Leitão, você já ouviu falar, né? No meu blog eu chamo ela de urubóloga. Urubóloga. Ela tem uma plantação de urubu. Ela cria urubu. Então ela é urubóloga. Aí ela diz assim, vai ser uma miragem. Não vai ser, sabe por quê? Quem precisa da bioceânica não é o Brasil, é a China. 1,3 bilhão de pessoas precisando se alimentar 3 vezes por dia. E cada vez precisando mais de proteína animal. Portanto, precisa da soja do Piauí, precisa do milho, botar junto soja com milho e dar uma galinha. Juntar soja com milho dá um porco. Quem precisa é a China. No blog, como eu já disse aqui, você usa uma linguagem diferenciada, a veia cômica, associada à realidade, essa linguagem diferente, sarcástica. Isso, sarcástica. Muita gente diz, a internet é o veículo do futuro. Não, já é realidade. Já é uma realidade. Já é. Você concorda, Paulo, que uma das grandes mudanças na internet é pegar o jornalista e trazer o jornalista para a realidade? No sentido de que o jornalista deixou de ser o dono da informação. Perfeita a sua definição. Muito feliz, muito feliz. Tirou o jornalista da cadeirinha dele, lá na rua Lopes Quinta, no Jardim Botânico, e botou ele no meio da rua, para cuspirem nele, xingarem, reclamarem, os comentários que os internautas fazem. Seu idiota, seu burro. Você comete um errozinho de digitação. 1 minuto depois, tem 3 internautas corrigindo você. É sensacional. Imagina sobre observações sobre conteúdo, sobre erros de análise, erros de interpretação. Ele vai para cima de você na hora. Vai para cima dele. Esse é um debate. E outra coisa, você comenta uma coisa aqui, eu digo lá, por exemplo, o futuro da soja na região do Mapitobá e a construção do porto de Itaqui. Terminal graneleiro de Itaqui. Aí vem um cara lá do Pará e diz, mas devia ter sido feito não sei o quê, porque está errado, papapá. Aí outro assim, não, está errado que devia ter sido feito, esse porto devia estar em Suape, porque o escoamento é melhor, e por aí vai. E você vira ali como se você estivesse numa praça pública. Você termina tendo um conjunto de informações que você não tinha... Claro. Não, e o volume de informação que eu recebo nos meus comentários, tem dias que eu acordo de manhã com 800, 900 comentários para moderar. A minha equipe não dá conta. A gente, às vezes, contrata freelancer para liberar comentário. Isso é fascinante. Agora, uma outra coisa muito importante, Douglas, que a gente tem que chamar a atenção, nós que somos de televisão, temos que ficar muito atentos, porque o vídeo na internet, a comunicação por vídeo na internet, através do celular, a postagem através do YouTube, isso é uma linguagem muito poderosa, muito forte, que nós, profissionais de televisão, que sustentamos as nossas famílias, temos que prestar atenção a essa linguagem e copiá-la também, e fazer com que os nossos produtos na televisão tenham essa rapidez, essa agilidade, esse frenesi que hoje é a demanda. Você sabe que a televisão corre um sério risco
corre um sério risco de ser um produto da terceira idade. As pesquisas mostram, por exemplo, que o espectador do Silvio tem a idade do Silvio. Porque o Silvio é um gênio da comunicação, mas tem que renovar, tem que falar com a filha do Silvio, com a neta do Silvio. Entendeu? E isso na internet isso acontece. Então a gente tem que fazer essa mistura, esse amálgama, para misturar as linguagens e o tom, o verbo, para chamar os caras para cá. Senão, meu filho, nós vamos virar o dinossauro da nossa geração. Um dia vem aí um negócio do espaço, acaba com a nossa espécie. Você imagina o que é ter, por exemplo, tablet. Você não gostou da minha comparação. Vamos virar passarinho. Você sabe que o dinossauro deu origem ao passarinho. Eu só não vou ser tucano, mano. Você deixou claro já. Você tem um tablet como esse, Paulo. Imagina, a partir de um tablet como esse, você consegue... Tem um mundo. Um mundo. Você grava o vídeo, você grava áudio, você digita as notícias, você alimenta o portal, alimenta o blog. Quer dizer, é um instrumento muito forte. Netflix, por exemplo. Netflix. Você sabe quantos milhões de assinantes tem a Netflix no Brasil? Em um ano? Quantos ela vem? 5 milhões. Sabe quantos empregados... Pra assistir o que quer, na hora que quer. Você sabe quantos empregados tem a Netflix da América Latina inteira? Diga o número aí. Não tenho ideia. 10. Esse é o número de maquiadores do William Bonner, no Jornal Nacional. Ele tem 10 maquiadores. É o número de empregados da Netflix da América Latina inteira. Agora, é duro, meu. É duro. Você acha que a gente não conseguiu entender ainda o tamanho de tudo isso? A Globo já entendeu. A Globo já entendeu. Já entendeu porque ela foi ao Supremo e está tentando fazer com que o Brasil vire a Coreia do Norte. Que é o seguinte, a Globo está tentando conseguir no Supremo que os vídeos postados na internet se submetam à mesma regra que ela tem na TV aberta. Que é uma maneira de me ferrar no TV afiada, mas ferrar também o YouTube. Ferrar o Netflix, o vídeo do Facebook. Ou seja, a Globo quer fazer com que a Terra pare de girar em torno do Sol. Ou então que o Brasil vire a Coreia do Norte. É uma hipótese também, a gente virar a Coreia do Norte, né? A Globo pode tentar conseguir isso. Então, na sua opinião, esse é um sinal de que ela entendeu bem o tamanho Ela entendeu o tamanho da encrenca. Mas é um outra coisa que o nosso espectador talvez não saiba. Você sabia que o Google é hoje o segundo maior destino de publicidade no Brasil? O primeiro destino da publicidade do Brasil é a Globo. O segundo, lamentavelmente, não é o Domingo Espetacular, nem a TV Antena 10. É o Google. É o Google. O Google vai googlar a Globo. Porque as pessoas estão percebendo que a audiência do Google é mais eficaz do que o da Globo. Na Globo, você põe um comercial na Globo, é você soltar um foguete sem saber para onde vai dar. Pode cair tanto no Maranhão, como pode cair no Afeganistão. Você não sabe onde vai cair. O Google não, você chega assim, eu quero que esse banner aqui seja veiculado às 3 horas da tarde para mulheres entre 15 e 20 anos na cidade de Teresina. Público específico. Acabou. É a segmentação total. E um crescimento que vai ocorrer a partir do momento em que começar a haver o acesso à internet, o acesso gratuito, a melhoria do sinal, que é inevitável. A democratização da banda larga. Nos Estados Unidos, companheiro, TV e jornal, acabou. Só sobrevive de nicho.
o jornal dos caçadores de leopardo em Bengala. Aí esse jornal. A revista dos velejadores no Caribe Leste. Tá. Veja, isto é, isso tudo vai pro saco. Já foi, né? Jornal impresso, é utilizado para as necessidades biológicas dos cães e dos gatos. É a nova utilidade do jornal impresso. Rádio. Tudo bem. Sobrevive. TV por assinatura, mais ou menos. Porque hoje você não precisa mais fazer TV para assinar o cabo para ter acesso a vários produtos que você consegue sem cabo. Aqui, ó. TV aberta. A publicidade da TV aberta estava saindo dos jornais e das revistas. Mas a necessidade de botar a publicidade na internet, no Google, aumentou tanto que estão começando a tirar a publicidade da TV aberta, porque já tiraram tudo que tinham que tirar de jornal e revista. A bola da vez é a TV aberta. Estão começando a corroer. É por isso que eu tenho, não sei se você sabe, mas eu tenho lá na Conversa Fiada um informante muito importante que fala comigo com muita frequência. É o Valdir Macedo. O Valdir Macedo é um informante que eu tenho que diz que não está interessado em comprar a Globo. Porque a audiência da Globo não paga os custos. A audiência da Globo está desabando. Ela não tem mais como vender publicidade para pagar os seus custos com essa audiência que ela tem. Não dá para você fazer uma abertura de novela num castelo francês. Provocar uma queda da neve no Kilimanjaro. Fazer com que a Glória Pires prove 18 vestidos para escolher um. Não dá mais. 10 maquiadores para o William Bonner. Não dá, meu. Porque a audiência não paga mais. Isso é quando ela tinha uma audiência muito grande. E a publicidade dela está... Por isso que ela está em crise. E por isso que os jornalistas da Globo falam na crise. Porque a crise é da Globo. A crise é da Globo. E quem vai precisar do governo para enfrentar o Google? A Globo. É um grande prazer estar aqui no Piauí, na companhia desse grande jornalista, desse grande âncora, que é orgulho de todos nós. Muito obrigado. Você vai ver no próximo Dossiê Antena 10. Alguns comentaristas políticos, analistas políticos, acham que foi um equívoco, que se o senhor tivesse esperado o ex-governador terminar o mandato, o senhor teria ganho facilmente aquela eleição. Hoje, olhando para trás, o senhor concorda com essa análise? Concordo porque, veja, ele que teria sido o algoz virou vítima. E eu que era a vítima virei algoz. Fiquei como tendo tirado... Mas, evidentemente, houve também a ascensão do Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e o governador Wellington, que já naquela época ganhou, e isso não tem dúvida nenhuma, também tem que ser considerado, e não apenas esse fato do ex-governador Monsanto. Mas foi um erro político? Considero que eu poderia, por exemplo, não ter assumido, ter renunciado e assumiria o Felipe Mendes, que era o vice. Eu entrava lá então como um enfermeiro. Num desses dias, disseram, tem um estranho lá. E você acredita que nessa época disseram, olha, o DOPS está subindo aí. Já avisaram pelo interfone. Tinha um interfone já naquela época no edifício. E o senhor com o ex-presidente? E aí eu tive que me esconder num quarto de empregada. Me puseram dentro de um armário
O DOPS veio, vasculhou tudo, não achou nada e eu tive que ir dormir lá esse dia. E não esqueça, nosso encontro está marcado para a próxima sexta-feira, às 7 da noite. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite, um bom fim de semana e fique agora com Pedro Alcântara e o Conversa Franca.